Assim, eu ouvi esse podcast do Birajara, mas eu juro pra você que eu tinha pego metade das informações que você pegou aí. Você arrasou, parabéns. Eu ouço todo dia de manhã também. Eu Eu já ia te falar também. que Eu vou eu trabalhar. acordo 5h20, né? E aí 5h20 já tá disponível, viu, Bela? Eu já Ah, faço que café ouvindo legal. ele. Ai, que legal. Muito bom saber, porque eu também acordo 5h30, na verdade. É. E aí eu vou começar a escutar em casa, então. Muito É bom. assim, eu também gosto de escutar no caminho. Mas tem dia que, sabe quando a cabeça precisa funcionar? Eu já ligo ele de uma vez. Aí é muito bom, muito bom, muito bom. O de hoje foi maravilhoso. Você ouviu? Não? Todo Ah, mundo o já da ouviu? Angela Merkel? Da Angela Merkel. Eu não Aquilo ali é um consegui apanhado escutar ainda histórico porque mesmo. eu não tinha escutado aquele antes da fala dele na ONU. Aí eu comecei a escutar a fala dele Ah, na ONU e entendi. ainda não escutei o da Angela Merkel. Hoje eu fiquei agarrado no trânsito e eu ouvi os dois. Porque Ah, ontem eu eu quero fui ouvir escutar o então, bom podcast de saber. fofoca. Aí eu não consegui ouvir. É, e aí, agora o que tá atrasado Você meu é é o do pai? meu. Você tem filho? Eu tenho filho. Eu tenho uma Então, filha, né? tem o Calcinha Larga, tem uma entrevista, Adoro. tem aquela entrevista com aquela Com a Elisama. psicóloga, Que é isso, com a Elisama? Elisama, É, mas muito assim, interessante, eu não sobre ouço educação muito. não violenta. Isso, eu não ouço não muito dela, porque bate uma culpa forte, tá? Ah, tá. Então, assim, tem uma hora que eu falo assim, melhor não ouvir, não. Mas assim, calcinha, eu ouço calcinha larga desde a primeira temporada. No final da primeira temporada eu descobri, e aí eu virei Eu calciner amo total. também. Calciners, eu também. Já sentei no chão pra rir. A Bela tem os repertórios aí, ó. A Bela tá no repertório. Agora, pessoal, ó, vou falar pra vocês. Repertório que tá dando muito é o do Mano Brown. Galera, que Nossa, eu álbum. escutei todos com Ele é bom pra o caramba, né? Drauzio Varela, com a Carol Conká, excelente. Nunca imaginei que eu ia gostar. Eu Foi também não. excelente. Eu gosto da Carol, mas Eu agora também do gosto, Mano, eu mas amo. Eu acho que eu nunca nossa, tinha visto o Mano Brown falar tanto, que não fosse falar em rap. tanto, porque ela ficou caladinha e ele falou, 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 É, falou, e não falou. Foi acreditei. maravilhoso. O Amanda, do Nossa, Greg também incrível. é perfeito. Só que o do Greg, o que que rola? Eu não consigo só ouvir. Eu tenho que estar vendo ele, porque ele vai Ah, passando as porque tem as imagens. imagens, o do E ele YouTube faz é uma cara de sempre. debochado, né? E aí eu é, adoro ver aquilo. Aí eu não consigo fazer mais nada. E ele E leva aí, por imagens exemplo, também, é, para o que ele eu, tá eu coloco, falando. eu coloco quando eu vou lavar vasilha, fazer comida. Gente, lavar banheiro, ouvindo podcast é a melhor coisa do mundo. Quando dá raiva, você esfrega com força. O segredo da força, ó. Quer ficar com ódio? Vocês vão ouvir aí Foro de Teresina, tá bom? Ele sai toda sexta. Ele vai dar ódio. E aí você esfrega o banheiro como ninguém. Vocês vão ver, tá bom, gente? Ó, pode marcar isso aí se é bom. Todos eles são gratuitos, viu, gente? Tem no Spotify. É, o ruim é que precisa baixar o Spotify, mas eles estão todos lá disponíveis, tá bom? Qual que é o nome? É, Eu acho Foro que de depende, Teresina. não? O do Pô, PC não precisa baixar, não. Eu acho. Versão de computador. Ah, verdade, Gui, verdade, Gui. É porque eu coloco tudo no celular e vou no foninho, né? Porque lavar Né, banheiro. meu irmão usa computador, ele nunca vi ele baixando, não. Ele usa só da versão web. É. Mas aí, Gui, olha o que você faz aí, ó. Não sei como é que vai ser assim. Amanhã, sábado, dia de lavar aquele banheiro. Pá, já jogam um podcast no ouvido e vai esfregar um banheiro. Amanhã é dia de eu tomar a segunda dose. Ah, Gui, melhor ainda. Você vai pra fila ouvindo o Foro de Teresina. Esse Foro de Teresina, pessoal, ele faz uma análise política da situação da semana do Brasil, assim. É a galera da revista Piauí que faz, tá bom? nossa, eu amo a revista Piauí, eles são excelentes, só traz São. coisa completamente Só que assim, irrelevante. só que o que acontece comigo com a revista é que ela é grande para chuchu, ela é grande literalmente, né, de Ela é. tamanho, e você tem que parar para ler muito tempo ali. Ali é uma análise delicada, assim, Eu não é um tenho um negócio que artigo de lá que eu acho que você vai gostar, depois eu vou te mandar para você poder ver o link. mano, é, É pode tipo mandar, 40 pode mandar. páginas, mas é muito fácil de ler, é muito bom, muito Ai, que bom. interessante. E aí, o que acontece? Eu comprava a revista, só que, tipo assim, aí eu demorava para ler, aí eu ficava atrasada e virava um mês. Aí, com o Foro de Teresina, é da revista Piauí, e aí são comentadores políticos. Então, eles fazem um apanhado político, assim. E aí, assim, galera, é bom para ter repertório, mas lembrando uma coisa importante também, que eu acho que a Letícia deve ter falado. A prova já deve estar mais ou menos fechada aí. Então, assim, é só para vocês entenderem esses contextos aí que ela está trabalhando. Porque na prática, né, não tem como colocar ainda. Eu acho que não tem.
como colocar na prova, por exemplo, o que está acontecendo essa semana. Tá bom, sim? Mas é bom para ter esse repertório aí que a Letícia tanto fala para vocês. Então, bora lá para a nossa aulinha? Semana passada vocês foram para a conversa sobre saúde mental, como é que foi? Ah, foi bom, deu uma... Tinha umas Bom? coisas sobre depressão que eu não sabia direito. Explicou bem até. Ah, que bom, que bom, que bom. Na verdade, fez até pensar, né, nesse tipo de coisa. Ela foi Ah, né? explicando as coisas que a gente não consegue notar quando a pessoa tá sentindo. Oh, é isso, galera. É isso, gente. Pensar sobre as coisas, Gui, acho que você está certo. Pessoal, eu espero que vocês estejam bem. Eu vou retomar aqui. Retomar com calma para a gente poder fim de onde que a gente parou e sapecar esse reinado aí. Ai, ai. Alguma outra novidade, pessoal? Como é que foi? A gente tem 15 dias que a gente não se vê. Bate saudadezinha. Vocês estão precisando de alguma coisa? Não? Então bora lá, bora lá. Essa galera tá aí. Só salvar aqui. Bora lá. Opa, acho que eu fiz coisa errada. Ixi, fiz coisa errada. Só um segundo, meus amigos e amigas. Ah, não. Não, fechou. Arquivo. Aí, já era para ter salvo. Ah, depois eu fecho isso. Vou abrir um documento novo. Galera, viram o clipe novo do Criolo? Que ele fez? Novo Não? clipe? O Criolo, Novo ele clipe? lançou um clipe, uma música, chama Clean. Ah, tá. Eu só não cheguei a ver, não. Eu só vi um. Maravilhoso, Vou ver maravilhoso. depois. Óbvio, o computador que você vai travar agora. Galera, nós estávamos, então, trabalhando sobre o primeiro reinado no Brasil. Deixa eu contar para vocês como é que foi o negócio, então. A gente falou sobre a independência, a gente falou exatamente na semana da independência, né, uma semana antes. E aí a gente estava trabalhando como que a nossa independência, ela foi negociada, como que ela é muito mais um grande acordo que vai acontecer entre as elites e o Dom Pedro. O Dom Pedro negocia essa estadia dele para cá. Ele consegue o trono e as elites conseguem o poder. O que eu frisei muito com vocês, pessoal? Eu frisei muito com vocês que esse acordo do Dom Pedro com essas elites fez com que o Brasil se estruturasse enquanto um país, né, ele se torna independente, enquanto um país, primeira coisa, monárquico, ou seja, a gente mantém essa figura, desculpa, muito forte do presidente, do imperador. E por que isso é tão preocupante, pessoal? Porque quando a gente tem uma figura tão forte do presidente, dá essa sensação que a gente tem até hoje de que Desculpa, gente, eu vou retomar o que eu falei. Quando a gente tem uma figura do imperador na formação do nosso país, dá a sensação de que o chefe político, que até hoje, né, vai existir, que no nosso caso atual é o presidente, ele tem mais poder do que todo o resto. Então, é muito importante que vocês saibam o seguinte. Quando eu olho para a estrutura do Brasil, a Letícia falou sobre isso, inclusive, no final dessa aulinha dela aí que eu peguei. Quando eu olho para a estrutura do Brasil, a gente tem algumas coisas de hoje que são reflexos de como foi a nossa estrutura administrativa do passado.
Então, quando as pessoas, por exemplo, tá, elas têm essa grande impressão de que o presidente ele tem mais poderes do que todo mundo, essa ideia ela vem exatamente porque a gente teve um imperador. Países que não conheceram uma monarquia tão forte, elas não têm essa impressão que a gente consegue cultivar. Sabe essa sensação de que, aqui, que a gente tem aqui no Brasil, né? De que o presidente pode fazer tudo? É uma sensação errada, né? Porque ele não pode, precisa dos outros poderes. E, ao mesmo tempo, ela só existe porque a gente teve um imperador. Então, quando a gente bate o olho em outras repúblicas, tá? Inclusive aqui da América Latina, com exceção de algumas que tiveram, né, ditaduras muito pesadas, como o caso do Chile, a ideia dos poderes ela é muito demarcada. Se a gente olha para a história recente da Venezuela, que tinha o Hugo Chávez e passou o poder para o Maduro, o cara que está concorrendo com o Maduro, que é o... Gente, qual que é o cara que está concorrendo com o Maduro? Esqueci o nome dele. Ai, meu Deus. Venezuela. Maduro. Venezuela. Lá na Venezuela, por exemplo, tem um cara que eu vou falar para vocês o nome dele agora. Perdão, eu esqueci total. Crise presidencial. Isso. Olha, ó. Lá na Venezuela, por essa questão, né, de como que isso está funcionando, um deputado, que é o Guaidó, acabei de conferir o nome dele, ele decretou que o governo do Maduro era inconstitucional, e o cara se autoproclamou presidente. Então, os poderes, né, legislativo e executivo, eles concorrem em pé de igualdade. Aqui no Brasil que a gente vai perdendo essa sensação e dá essa ideia de que realmente o presidente tem muito poder. Né? A gente tem visto sucessivas crises de poder dentro do Brasil por causa dessa ideia de que o poder executivo tem mais poder que todo mundo, e isso não é verdade. O imperador, né, o Dom Pedro I, que vocês estão vendo aí na tela, foi o cara que começou com essa ideia, mas ele estava ali no trono. Só que o primeiro ato do governo do Dom Pedro I, que foi aonde eu terminei com vocês, foi que ele teve que pagar pelo nosso reconhecimento. E pagar pelo nosso reconhecimento levou já o Brasil à sua primeira crise econômica. E no meio dessa crise econômica, o Dom Pedro I, né, que já estava ali nesse processo de crise, ele vai enfrentar uma crise que é uma crise política. Em que sentido? O Dom Pedro I, ele pede para que as pessoas, aquela elite que ajudou ele a fazer a independência, construa a Constituição do Brasil. Eu até brinquei com vocês, falei assim, galera, quantas constituições o Brasil já teve? E aí a gente descobriu que foi um tanto de constituição, etc. E tal. Esse tanto de constituição, pessoal, elas têm a ver com o momento político do Brasil, tá bom? É muito ruim trocar de constituição. Por quê? Porque você muda todos os códigos a partir da Constituição, tá? Alguns países, como os Estados Unidos, eles têm uma única Constituição que eles foram emendando no final das contas. Algumas pessoas acham que isso também é muito ruim, porque fica um negócio que, existe há tanto tempo, é super desatualizado, né? A nossa Constituição atual, a Constituição de 88, ela é extremamente avançada. Só que mesmo sendo avançada, ela já tem um tanto de emenda constitucional. Essas emendas constitucionais, elas são para atualizar o texto, tá bom? Uma emenda constitucional é um troço muito difícil de acontecer, galera. Muito difícil. Não é, por mais que a gente tenha muitas, ela é muito delicada de acontecer, porque a partir do momento que está na Constituição, todo mundo tem que respeitar. E a primeira Constituição do Brasil foi esse projeto feito pela elite, que eu chamei com vocês de projeto da mandioca. E eu expliquei para vocês uma coisa muito importante, que ela chamava projeto da mandioca. Por quê? Porque o Partido Brasileiro, né, a elite brasileira, para poder tirar a influência dos portugueses do Brasil, falou que para você ser votado ou votar, você precisa ter alquer de mandioca, pedaços de terra com mandioca plantada. E por que isso daqui, pessoal, está expulsando os portugueses da política? Porque os portugueses que estavam no Brasil e ficaram, eles normalmente eram comerciantes.
Então, eles não tinham terras plantadas, diferente da elite brasileira. Que a grande elite brasileira era uma elite latifundiária. Então, todo mundo tinha pedaço de terra com mandioca plantada, principalmente para alimentação da população escravizada. Então, toma muito cuidado com isso. E a última coisa que eu inseri, e aí eu não lembro se eu falei sobre isso, se não tiver falado, desculpa, vou falar agora. E se eu já tiver falado, lembra disso daí. O voto brasileiro, nesse primeiro projeto, ele é censitário. O que é um voto censitário? Você precisa ter renda para votar. Qual que é a renda que eles colocaram? Mandioca plantada. E a outra coisa que irritou profundamente o Dom Pedro é que o poder executivo, que era o poder que ia ficar na mão do Dom Pedro, ele ia ser subordinado ao poder legislativo. Então, é como se os deputados tivessem mais poder do que o presidente, se fosse no dia de hoje. A Amanda, mandioca para a população escravizada. Amandinha, por que a gente usa mandioca para a população escravizada? Porque era um alimento muito rico, muito abundante e muito de boa de plantar. Entendeu? Então, o custo de produção da mandioca é muito baixo. Você consegue alimentar muita gente muito fácil. Deu para pegar a ideia? Deu sim, é porque eu pensei, por que não outro alimento? Mas como é mais fácil de plantar, né? Eu entendi. O que você ia sugerir, Amandinha? Pensa aí se você fosse plantar. Sei lá, batata. Legal. Qual que é o grande lance da batata, né? A batata, ela dá pouco por pé. E aí, Amandinha, segredo do mundo, assim, né? A batata original é batata doce, né? A gente chama de batata doce. E essa batata doce já era conhecida, etc e tal. Só que ela não consegue render tantos processos igual a mandioca. Vocês não acham que a mandioca é a coisa mais rica que a gente tem no Brasil? Gente, dá pra fazer tudo de mandioca. Sim, por isso que a Dilma falou pra gente saudar a mandioca, mas aqueles idiotas não entendem nada de que ela estava falando. É o nosso melhor produto, que mantém o Gente, nosso PIB. mandioca, tipo assim, é um negócio assustador, assustador. Você faz farinha. Gente, olha, dá para fazer, né? Mandioca, cozida, frita, todos os rolês possíveis. Dá para você fazer caldo de mandioca, dá para você fazer tapioca, dá para você fazer pão de queijo, né? Você vai pegar o polvilho, né? E faz todo o bolinho. Dá para fazer bolo de mandioca. Gente, mandioca dá para fazer qualquer coisa que você quiser na vida, assim. Eu acho que mandioca é tudo, assim. Farinha de mandioca, gente, é maravilhoso esse negócio. Já fizeram beiju? Que é a Só tapioca comi, de só que vende verdade? no sinal também, que é crocantinho. O Oi, pessoal Bela. vende. Eles vendem no sinal, beiju. Então, mas já fez um fresquinho? Não, eu nunca fiz. Gente, é a coisa mais fácil do mundo, ó. Fica a dica. Vocês vão pegar mandioca, de preferência. Eu gosto daquela mais amarelada. E aí tem milhares de Eu já nomes no fiz. Brasil. Já fez? Já fez, Carol? Não foi a Carol que falou? Minha tia fazia farinha para vender e aí eu fiz com ela uma vez. Nossa, não é maravilhoso, Carol? É muito bom, principalmente quando ele tá quentinho assim, tomar com Nossa, café é uma maravilha. é perfeito o negócio. E eu não sei como é que sua tia fazia, Carol, mas eu aprendi agora a fazer assim. Pegava a mandioca, eu pego a amarela, aí pico ela pequenininha assim, coloco um pouco de água, bato no liquidificador, até virar tipo uma pasta assim. Galera, você passa naqueles paninhos, sabe, tipo assim, pano de cozinha mesmo, só tem que estar limpinho, viu, gente? Ó, pelo amor de Deus. Passou no pano, aí você vai tirar a água dela. Essa água já dá para você pegar o polvilho, porque já fica lá embaixo, e dá para você pegar a água e fazer molho, que é aquele tucupi, tá? Se vocês quiserem arriscar, eu nunca arrisquei não, porque me falaram que é venenoso, que eu posso morrer. Aí eu fiquei com medo. E aí, gente, o que sobrar é só você jogar na frigideira com manteiga. Pronto. Fica a coisa mais gostosa do mundo. Quando a gente voltar no Do jeito que a presencial, minha tia fazia é mais complicado. ela ralava? Ela ralava a mandioca, aí depois colocava na prensa, no modo mais antigo, né? Colocava na prensa. Aí a hora que tava torrando a farinha, que ela fazia, colocava a massa, já jogava açúcar, e aí só esperava para virar É maravilhoso. e estava pronto. Essa daí, Carol, é a de verdade. A minha é a falsificada, porque, assim, né? Eu não tenho essa paciência toda.
A minha é assim, Carol, assim, ó, dá para você fazer, você vai curtir. Não sei se você já fez assim, mas pode fazer. Mas o da sua tia vai ficar mais gostoso, não tem nem como discutir. Mas essa quebra um galho muito bom, e eu já achei muito bom, muito bom, muito bom. Pessoal, mandioca é o trunfo do Brasil. Guardem isso. Assim. Tem uma música, um forrozinho. Gente, olha, você vê o que a gente já perdeu com a pandemia. Forró. Que ele falava assim: se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Ó, tô parecendo o Saulinho, né? Coloca musiquinha pra vocês que vocês nunca viram. Ele ainda faz isso? Faz, né? Tipo um asa branca da vida. É a cara do Saulinho. Enfim, meus amigos. E aí, é óbvio, né? O Dom Pedro I odeia isso daqui, manda fechar o Partido Brasileiro, não aceita essa Constituição. E aí, o que ele faz? Ele vai mandar fazer uma Constituição. Então, ele junta com os amiguinhos dele, tipo, eu acho que eu usei até esse exemplo com vocês, tipo aquele menino que desce pro play e fala, a bola é minha e ninguém pode jogar. Aí depois você vê que tem 3 amiguinhos com ele jogando. É isso daqui. Puf. O Dom Pedro chamou os amiguinhos dele e fez uma Constituição do jeito que ele queria. Primeira coisa que ele fez, ele impôs essa Constituição. Pessoal, outorgar é impor. Qual que é a diferença de outorgar? A Constituição ela pode ser outorgada, imposta, ou ela pode ser promulgada. Como que eu faço para promulgar uma Constituição? Eu faço o seguinte, primeiro, eu convoco toda a população para votar. Aí a população escolhe as pessoas que vão fazer a Constituição. Depois que a Constituição está pronta, a gente abre para consulta popular, para alguém ver se acha algum problema, porque pode acontecer. Se ninguém achar, aquelas pessoas que foram eleitas pelo povo, ou seja, são representantes do povo, elas dão aval para aquela Constituição e ela foi promulgada por todos os poderes. Quando ela é outorgada, é quando alguém tira da cabeça e fala assim, olha, essa aqui é a Constituição, vocês vão ter que aceitar e a regra é essa. Na nossa Constituição de 67, inclusive, na nossa Constituição tinha pena de morte. Tá? Ela também foi outorgada porque é a Constituição da ditadura militar. E aí o Dom Pedro I, né, ele traz aqui uma brincadeira de criança. Ele olhou e falou assim, olha, eu que vou mandar nessa coisa. Olha que interessante, pessoal. Lá no Iluminismo, já chegaram no Iluminismo com a Marisa? Não? Sim, não. Agora eu não sei. Eu acho que não. Então tá, eu vou passar aqui rapidinho, mas assim, eu não vou explicar tudo, porque eu acho que ela vai explicar, inclusive, melhor que eu. Lá no Iluminismo, as pessoas queriam acabar com o poder absoluto do rei. Então, assim, o rei não pode ser um cara tão poderoso. Então vai ter um cara chamado Montesquieu, que ele vai falar o seguinte, o melhor jeito de não ter um rei mandando em tudo é se você fizer 3 poderes. Alguém que executa as leis, alguém que faz as leis e alguém que julga as leis. Essa daqui é a chamada teoria dos 3 poderes, tá bom? Eu tenho o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Tá bom? Executivo, legislativo e judiciário. Esses poderes, eles são iguais entre si. E nenhum pode ser maior do que o outro. Então, o Montesquieu, que foi o cara que pensou nisso, ele falou assim, olha, tem que ter um sistema aqui de pesos e contrapesos. Então, se o executivo estiver muito forte, o legislativo e o executivo precisa jogar ele para baixo ou aumentar o seu poder também. A gente está acompanhando isso todos os dias no Brasil. O Montesquieu deve estar dando, sei lá, duplo twist carpado no túmulo dele. Porque toda vez que há algum tipo de fala mais agressiva do Bolsonaro, a gente está vendo algumas reações do Legislativo e do Judiciário. A CPI da pandemia é um desses negócios. Quanto mais o Bolsonaro sobe o tom, mais a galera vai descobrindo coisa na pandemia, na CPI. Quanto mais a galera discute coisa na CPI, mais o Judiciário começa a tomar medidas. Tipo assim, olha, solta fulano, isso aqui é inválido. Então, aqui no Brasil, a gente está numa escalada de poder. Todo mundo está subindo o tom. Esse é o sistema que o Montesquieu falou que tinha que ser. O Dom Pedro I, ele leu Montesquieu, tá bom? O Dom Pedro I adorava dar umas lidinhas assim. E ele falou assim, nossa, que legal. Vamos fazer isso para o Brasil.
E aí, na nossa cabecinha de brasileiros inocentes, o que a gente pensa? Pô, esse Dom Pedro I é legal pacas, né, velho? O cara tá lendo Montesquieu e vai trazer aqui. Ele não vai ser esse rei todo-poderoso. E aí o Dom Pedro vira e fala assim, galera, vou fazer um troço mais legal. O Montesquieu falou que vai ter 3 poderes. Mas eu, Dom Pedro, no Brasil, farei 4 poderes. Galera, olha a ideia do Dom Pedro. Quando a gente está colocando 3, a gente já está dividindo o poder. E aí o Dom Pedro falou assim, não, a gente tem que dividir em mais um poder. Tá bom? E aí na nossa cabeça fica assim, um poder, né, que eu vou chamar aqui de moderador, executivo, legislativo e judiciário. Aí você fala assim, nossa, esse Dom Pedro tem a manha, né, velho? O cara é muito, muito avançado. Só que o poder moderador que ele inventou, primeira coisa, o poder moderador só poderia ser usado pelo rei. Estou ouvindo, professor. Além do poder moderador só poder ser utilizado pelo rei, o poder moderador é o que o nome próprio diz. Ele modera os outros poderes. Então, o poder moderador é maior do que todo mundo, e que todo mundo junto, inclusive. Então, na verdade, o Dom Pedro I, ele cria nessa Constituição um poder que é controlado pelo rei, maior que todos os outros poderes. Ou seja, ele não está dividindo o poder, ele está fingindo que divide o poder. Dá para entender essa diferença? Sim, não? Pegou? Isso aqui é muito importante. Se cair na prova, vai ser isso. Poder moderador. Eu acho que eu não entendi. Você acha que entendeu, Bela? Ou não entendi? Não, que eu não entendi. Não? Não. Vamos imaginar o seguinte, Bela. Vamos imaginar que todo o poder aqui do cursinho está concentrado nas minhas mãos. Então, eu que mando, eu que decido tudo. E aí vocês falam comigo assim, professor, a gente também queria escolher algumas coisas e tal, etc e tal. Aí eu falo assim, legal então. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou dividir o meu poder com vocês. Então, o Gui vai ser o cara que vai fazer as leis aqui do cursinho. A Simone vai ser a pessoa que vai julgar as leis que vão acontecer no cursinho, né? Porque, vamos imaginar, sei lá, o Gui cria uma lei que é assim. Deixa eu pensar numa lei. Quem faltar a aula de matemática precisa ter, sei lá, o dedinho mindinho arrancado. É a lei que o Gui fez. A Simone falou assim, gostei dessa lei, é justa. Aí, a Fernanda, por exemplo, ela foi lá e ela faltou em metade da aula. E aí, como ela não está cumprindo o requisito, a Simone vai falar assim, então vamos arrancar só a unha dela e tal. Enfim, a Simone está julgando essas leis aí. E eu vou ser o cara responsável pela execução. Então, quem é que vai ter que arrancar os dedinhos? Eu. Tá bom? Eu vou lá e vou arrancar os dedinhos. Fechou. Tá tudo suave aí. Tá tudo acontecendo. Só que aí a gente fala assim, nossa, professor, mas a gente podia dividir em mais esse poder. Aí eu falo assim, Bela, vamos fazer o seguinte então. Você vai ser responsável por executar as regras agora. E eu vou vigiar todo mundo. Aí o Gui vai lá fazer a lei. Na hora que ele faz a lei, eu falo assim, Gui, essa lei não é boa não. Pode cortar. Aí a Simone fala assim, olha, eu vou julgar agora a Amanda. A Amanda fez um troço errado ali. Eu falo assim, não julga a Amanda não, que ela é minha parceira. E aí na hora que você vai executar, eu falo assim, Bela, quando você for executar essa lei sobre a Fernandinha aí, pega leve, tal. Então olha para você ver o que o Dom Pedro criou, Bela. Ele criou a ideia de que o poder foi mais dividido, porque ele dividiu em 4, não só em 3. Só que, na verdade, esse quarto poder controlava todos os outros 3. Então, não fazia sentido. É aquilo que a gente fala que é como se fosse uma lei para inglês ver. Ele faz o negócio, finge que é super, ultra, mega avançado, mas, na verdade, é só um outro jeito de controlar aquilo. Tá bom? Deu para entender agora com o exemplo? Ou ficou pior ainda? Não, agora eu entendi. Os poderes, Beleza? na verdade, tinham respaldo dele, assim, né? Para saber se poderia ser executado ou não. Na verdade, tudo vai funcionar em torno dele. Ele está sendo... Isso. Ele está sendo tão poderoso quanto ele era antes. Só que agora ele finge que dividiu o poder. Dom Pedro I era um pilantra sem vergonha. Enfim.
Nessa Constituição, pessoal, ele garantiu que ia ter uma Constituição, nossa, foi horrível esse traço, e que ia poder passar o poder para o filho dele. Gente, vocês estão vendo a minha tela, não estão? Ou não? Então, né? Estamos. Ah, ufa. Gente, eu fiquei com um breve medo agora de estar arriscando aqui a meia hora e ninguém está vendo nada. O catolicismo era a religião oficial, estavam proibidas outras religiões, apesar de que elas começam a existir. A Igreja Católica, ela tinha que obedecer aos poderes do imperador. O voto, ele é censitário, ou seja, para você votar e ser votado, precisava ter renda. Só que aqui, eles não colocaram que precisa ser terra plantada de mandioca. Pode ser só dinheiro mesmo. Pode ser com terra ou com o comércio. O voto é indireto, ou seja, você não vota no primeiro-ministro, né, nas pessoas que estão aqui. Você vota nas pessoas que votam. É isso que a gente chama de voto indireto. Então, por exemplo, o primeiro-ministro é o que vai tomar essas decisões do executivo, né? Então, as pessoas votariam nos deputados e os deputados votam no primeiro-ministro. Hoje, o nosso voto ele é direto. A gente vota diretamente para presidente. Entendeu? Naquela época era indireto. E é óbvio, né, gente? Para você votar, além de ter dinheiro, precisava ser homem livre. Então, a gente sabe que é a minoria branca rica do Brasil que votava. Fechou. Tranquilo até aí? E nessa primeira Constituição, eles vão definir quem é cidadão. E quem que é cidadão? É quem podia votar. Então, quem podia votar era considerado cidadão. E essas pessoas tinham direitos. As outras não. Ou seja, o Brasil era um país de minorias desde o seu nascimento, na primeira Constituição do Brasil. Pegaram as ideias? Tranquilo? Nesse mesmo ano, pessoal, lá em Pernambuco, estoura, lembra até Roma Antiga. Lembra. É exatamente. Sabe aquele negócio dos eupátridas todos? É aquilo, Amandinho. É aquilo. É aquilo. Tipo assim, quem tem poder é a elite, né? O José Saramago, não sei se vocês conhecem, ele é um autor português, ele morreu. Ele falou que não existe democracia. Ele não acreditava na democracia, não. Ele achava que quem manda mesmo no mundo é quem tem dinheiro. Então não existe democracia. Porque são eles que mandam. É um pensamento delicado, mas eu muitas vezes concordo com ele. Assim. Enfim. Em nome dessa outorga da Constituição, lá em Pernambuco, eles começam uma revolta chamada Confederação do Equador. A Confederação do Equador começa em Pernambuco, e aí depois de Pernambuco, ela escala para o Rio Grande do Norte, para Ceará, para Paraíba e para Alagoas. Tudo bem? E por que ela vai acontecer? Primeiro, porque o Dom Pedro I estava decidindo tudo que ele queria do jeito dele, inclusive a Constituição. A região do Nordeste, ela ainda sofria com aqueles efeitos da chegada da família real. É uma pobreza generalizada. E para manter agora todos aqueles gastos que o Dom Pedro I teve de reconhecimento, ele aumentou os impostos na região. E aí a galera enlouqueceu, se uniu e fez uma revolta, querendo se separar do Império Brasileiro, né? E fundar um país republicano. E aqui cabe uma pequena ressalva, pessoal. Qual que é a ressalva que eu estou te falando? No ao redor do Brasil, as regiões da América Espanhola... Nossa, gente, eu estou muito ruim de desenhar. As regiões da América Espanhola... Né, vamos imaginar que o Brasil está aqui. Essa região toda ao redor, eles estão fazendo revoltas de independência e todo mundo está virando república. O Brasil foi a única monarquia no meio disso tudo aqui, gente. O único lugar da América Latina que vai ter monarquia sem ser o Brasil é no México. E mesmo assim, teve uma hora que eles cansaram e mataram o rei, que era o Maximiliano, assim. Fuzilaram ele em praça pública. É bem legal. Desculpa, não era para ser legal, não. Mas foi bem interessante. Por que república, gente? Porque a ideia de uma república, ela atende mais aos interesses da maioria da população do que uma monarquia, de que um concentra o poder. Então a galera do Nordeste aqui do Brasil, né, dessas províncias, porque agora não são mais capitanias, porque o Brasil virou um império, a galera dessas províncias se juntaram e queriam se separar. É óbvio que o Dom Pedro não deixou.
Aí o que ele faz? Como não tinha um exército brasileiro... Ah, vou te responder agorinha, Bela. Como não tinha um exército brasileiro, porque o Brasil estava nascendo nesse momento, o Dom Pedro I, ele contratou um exército de mercenários. E aí, para poder pagar esses exércitos mercenários, depois que ele venceu essa revolta, ele aumentou os impostos de todo mundo lá. E nessa revolta, ele acaba matando um frei, que é o Frei Caneca. O nome dele era Frei Caneca do Amor Divino. O Frei Caneca, gente, era um cara que a galera amava. Sabe, tipo assim, aquele padre Júlio Lancelotti? Que a gente super curte ele e acha ele super legal. O Frei Caneca era um cara mais querido do que aquele padre Júlio. Então, na hora que o Frei Caneca é executado, a galera agarra um ódio do Dom Pedro I, sem precedentes. Guardem essas informações, a gente vai precisar dela daqui a pouco. A Bela perguntou por que a chegada da família real ela vai gerar uma pobreza no Nordeste. Bela, na verdade, no primeiro momento, vai gerar uma crise econômica. Por que vai gerar uma crise econômica? Porque quando a família real ela chega, ela vai ficar aqui no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. E ela traz a corte de Portugal toda para cá. Essa corte, né, esses nobres de Portugal, eles não pagavam impostos. Só que esses caras tinham um custo de vida extremamente alto. Então, para manter a vida não só do Dom João VI, mas de toda essa galera que vem com ele, eles aumentaram os impostos no Nordeste e nas outras regiões do Brasil. Tá? Em Minas também. Só que todo o dinheiro que saía daqui vinha para o Sudeste. Então, aqui já estava num processo de crise econômica. Por que crise econômica? Porque o açúcar, o algodão, não vendia tanto quanto vendia no passado. Quem é que está começando a bombar aqui no cenário mundial? O café. Só que o Brasil ainda está começando a engatinhar no café. E quando o Brasil bombar de café, vai ser na região Sudeste também. Então o Nordeste já estava ganhando pouco e pagando muito imposto. Então a gente já tem uma situação econômica delicada no Nordeste. E aí você vai ter um desemprego, etc. e tal, desabastecimento. Isso gerou, em 1817, uma primeira revolta, chamada Revolução Pernambucana. 7 anos depois, isso mesmo, 7 anos depois, em 1824, essas coisas não foram solucionadas. E o Dom Pedro I só piorando o rolê todo. Deu para pegar a ideia, Bela? Esse daqui é o Frei Caneca, ó. Gente, Entendi. se vocês forem para o Nordeste, para essa região daqui, não falem mal do Frei Caneca. Principalmente... É um estádio, ou acha uma coisa de evento? Tem. Gente, o Frei Caneca é super, ultra, mega amado lá. Super. Tipo assim, não falem mal do Frei Caneca de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tipo assim, do fundo do coração, não façam isso. Pra galera é, tipo assim, ofensivo. É igual falar da mãe deles. É igual você ir no Ceará e falar mal do Padre Cícero. Entendeu? Você vai tomar voadora, você nem sabe da onde. Professor. Oi, Gui. Então eu não posso falar que eu gosto de beber caneca no copo, não, né? Se não for na caneca... Ô, Gui, lá, eu não sei como que é isso, não. Mas, assim, eu não sugiro que você fale isso, não. E não usou, cara, por favor. O sobrenome dele é Frei Caneca do Amor Divino, tá bom? Normalmente, quando eles colocavam esses sobrenomes muito religiosos, tipo Amor Divino, do Divino Espírito Santo, é porque a mãe, ela foi, tipo, abandonada pelo progenitor, né? Então, assim, pelo progenitor não, pelo genitor. Então, quando as crianças não tinham o sobrenome do pai para poder colocar, elas colocavam esses nomes religiosos fortíssimos, assim. O caso dele é um desses, assim. Então, se chegar lá no Pernambuco zoando isso, gente, ó, vai dar ruim para você. A galera mas eu acho... Mas pra mim parece bacana isso aí de colocar outra coisa para substituir o nome do pai. Mas assim, Gui, é que todo mundo sabia o que era, entendeu? Então, tipo assim, a mãe já ficava meio mal vista e a criança também, entendeu? Então, assim, eu não sei como estão o sobrenome de vocês, mas eu não sei se vocês conhecem alguém que tem sobrenomes assim muito religiosos. O último cara que eu conheci era do Divino Espírito Santo. Era isso que era o sobrenome dele. Então, o nome dele era Marcelo, era tipo assim, Marcelo Santos do Divino Espírito Santo. Amanda Cristina é por causa da Imperatriz brasileira, não é não?
Isso. A imperatriz brasileira, a terceira imperatriz, a esposa do Dom Pedro II, chamava Teresa Cristina. Aquela que ama Cristo. Que bom, eu sou uma herdeira perdida. Então, o sobrenome dela mesmo era Habsburgo. Se você achar o Habsburgo aí no seu nome, eu acho que rola de pedir uma pensão. Mas sem achar o Habsburgo... Esses Orleans e Bragança aí é o quê? Que Oi? fica falando que é príncipe, esses Orleans e Bragança é quem? Ah, a galera que não se toca. Mas Mas é o ainda seguinte... é gente, tipo assim, como é que fala? Descendente ainda? Tem descendente aqui pra caramba. É. O Brasil é terra de herdeiro, né? Eu Hum. recebi um meme esses dias que era isso, assim. Alguém que tava zoando aquele trabalho enquanto eles dormem. Não sei se já viram esse negócio, que é horroroso. Nossa, é Assim, ridículo. Aí eu eu quero publiquei um dormir texto outro também. dia, assim, trabalhem, enquanto eles trabalham, durma. Tipo assim, não existe isso, né, gente? A gente trabalha o É quanto a gente aguenta. ridículo. E a gente não quer trabalhar mais que isso, a gente quer trabalhar menos. E aí eu recebi assim, trabalhe enquanto eles herdam. Aqui no Brasil é uma terra de herdeiro, né, gente? A gente já comentou sobre isso, a estrutura fundiária do Brasil. Então, o que que acontece, né? Deixa eu pegar aqui uma coisinha básica para vocês verem. Ó, vou indicar aqui o podcast Calma, Gente Horrível, que fala sobre bilionários e trata dessa questão do herdeiro, que ela fala até que é contra o capitalismo, porque o capitalismo ele acredita na meritocracia. E chega uma hora que é tanto herdeiro que as pessoas já não estão recebendo as coisas por mérito mais, já não tem por mérito. É só Não, herdeiro. Tá Luiz, acumulando bens. É muito interessante também. Vou mandar lá no. manda lá. Olha aqui, pessoal. Deixa eu mostrar aqui para vocês um negócio aqui rapidinho. Vou aproveitar que a gente fazer sobre isso, né? Vocês estão vendo minha tela ou não? Me contem isso aí. Dá pra ver. O que você está vendo, Gui? Narra para o professor. Seu slide. Ótimo. Deixa eu pegar um branco aqui que eu quero perguntar isso daqui. Olha aqui, galera. Por que eu estou apresentando essa bandeira aqui? A bandeira do Brasil, na verdade, é essa herança aí. O que é essa herança? Esse quadrado verde que a gente tem na bandeira do Brasil é a família do Dom Pedro I. Aí são os Bragança, tá bom? Esse losango amarelo é da família da Leopoldina, que é os Habsburgos. Só que olha o que acontecia, pessoal. A bandeira do Brasil de verdade era essa bandeira. Aí quando a gente proclamou a República, a galera daqui não tinha muita criatividade para a bandeira. Aí o que eles fizeram? Eles trocaram as armas portuguesas, vou mostrar para vocês aqui. Eles trocaram as armas portuguesas pelo céu no dia 15 de novembro. Então, olha aqui. Essa daqui é a bandeira do Império. Viram aqui? Família do Dom Pedro, família da Leopoldina, porque eles casaram. Aí aqui, eles colocaram o símbolo da coroa. Esse daqui é o brasão de armas de Portugal, porque eles são as conquistas de Portugal no mundo. Aqui tem um raminho de café e aqui um raminho de tabaco, porque eram as grandes riquezas do Brasil. Então, eu acho que foi a Bela que perguntou, né, dos herdeiros. Sim. Essa família, ela foi expulsa do Brasil quando teve a proclamação da República. Só que os herdeiros, né, os filhos da Leopoldina, da princesa Isabel, eles acabaram voltando para o Brasil depois de um tempo. E aí, qual que é o problema deles? Esses caras têm um tanto de propriedade no Brasil. Então tem algumas coisas que eram da família real. Então, por exemplo, né, o Dom Pedro falava assim, olha, esse pedaço de terra aqui é meu. O Dom Pedro II, por exemplo, ele tinha um tanto de lote lá em Petrópolis, porque era o lugar de descanso dele. Então, esses lugares rendem impostos para esses descendentes da coroa portuguesa, da coroa brasileira. O que eles queriam, na verdade? Eles queriam voltar a ser rei e rainha. Só que a família já cresceu pra caramba, e todo mundo é herdeiro. Então, eles são meio pobrinhos, porque a galera tem que dividir pouco dinheiro, se a gente para pensar, né? Assim, é dinheiro, mas é dividir dinheiro para muita gente. Então, a família real brasileira, né, que são esses descendentes da princesa Isabel, eles estão quebradinhos. Eles queriam conseguir riqueza lá em Portugal. Em Portugal, eles continuaram com a monarquia, né? Só que a galera de Portugal falou assim, não, velho, o seu pai, né, o pai da princesa Isabel, ele é brasileiro, né, o Dom Pedro II nasceu aqui.
E ele nunca entrou na linha de sucessão lá de Portugal. Lá em Portugal, eles pagam impostos para a monarquia, etc. e tal. Aqui no Brasil, a galera nem liga. Então, meio que assim, a família real brasileira é grande, só que sem dinheiro nenhum. Ele só tem o nome Orleans e Bragança, que são os descendentes, né, da Teresa Cristina e do Dom Pedro II, que são aí a grande descendência deles está com a princesa Isabel. Então tem um cara até hoje, tem um que é deputado, inclusive, que ele é descendente da Leopoldina. Só que ele finge que é rico, o que é muito engraçado. Depois vocês procurem fotos dele, deixa eu ver. Ele parece aquele cara que bombou um tempo atrás, Rei do Camarote. Ele é igualzinho. Ele finge um troço e fala assim, velho, esquece, sabe, da linha. Então, é essa galera aí. Tudo bem? Fechou? Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Esse daí que é o deputado. E quando coloca esse Luiz Felipe com 2P, e ele enche a boca, mas eu acho que o nome dele é maior, viu, Bela? Você olhou direitinho, sem na Wikipédia? É esse mesmo aí, ó. Luiz Felipe, Maria, José, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga de Orleans e Bragança, é um político, isso mesmo. Esse empresário aí é fake news, tá bom? Fake news total. Tipo assim, nem rola. E aí eles enchem a boca. Escrever o nome completo, então, deve ser horrível numa folha. Enfim, ele adora Eu escrever. tô rindo, achei ridículo. Mas você sabe, o nome do Dom Pedro I são 23 nomes, e o nome do Dom Pedro II são 26. Meu Deus do céu. Então, tipo assim, gente, esse cara aí, ele realmente acha que ele tem que ser o rei do Brasil. Gente, esse cara é muito comédia, muito comédia. Então, quem tem o maior nome ganha? É esse que é o negócio? Ou então, é porque eles queriam fazer homenagem para todo mundo. E aí, tipo assim, começa a colocar, e aí empolga, sabe? Eles não sabem parar. Esse cara é exatamente o que o nome dele é. Tipo assim, em 2021, você colocar um nome desse tamanho, gente, precisa. De verdade. Fundo do coração, não precisa. Eu imagino o cara escrever o nome do filho lá, que ele tá registrando o nome do filho, é tanto de nome lá. E assim, tipo assim, até que para registrar rola. O problema é aquela ficha da escola, sabe que a criança tem que ficar anotando o nome dela? Imagina o que esse menino passou. Se ferrou. Mas bom que ele vai ter vários nomes, aí, tipo assim, se ele precisar mentir, ele vai ter um nome reserva. É verdade, é isso. Mas depois vocês procurem esse cara. Esse cara é tão contraditório que ele é deputado num sistema que ele não acredita. Porque ele acha que tem que acabar a república e voltar para a monarquia. Não faz sentido ele ser deputado. Que ele tem 2 livros aqui falando por que o Brasil é um país atrasado. Que ele fala que é porque não é monarquia. Gente, Nossa. esse cara é todo errado na vida. Ele é todo errado. E é deputado. Deputado, assim. Mas, o Gui, em 1991, teve uma votação para saber se o Brasil queria, se o Brasil ia ser uma monarquia ou uma república. 20% da população brasileira votou que queria que fosse uma monarquia de novo. Eu acho esse número preocupante. É o número que coloca o Bolsonaro no poder. Eu acredito. Mas assim, eu acho que em 91, Bela, a galera tava Os conservadores, sempre vai ter os conservadores. Então, eu acho que teve muita gente que votou de zoação, porque achou que ia pegar rei, entendeu? Entendi. É igual hoje eu acho que a gente está num momento zoação, né? Hoje a gente está nesse momento do discurso do ódio, entende? Entendi. Então, um inimigo comum, né? Assim, eu acho que é tão preocupante. Né? Amanda falou que é o mesmo povo que vota para o Nego do Borel ficar na Fazenda. Eu não sei, eu não me interessa. Eu não assisto, mas o Twitter me conta tudo. Eu vou dar uma pesquisada, Amanda, e a gente vai ver se a sua reclamação procede, tá bom? Também nem entendo. Eu não assisti. Pessoal, mas é isso, assim. Esse símbolo nacional, quero que vocês tomem muito cuidado com a bandeira, assim. Tem essa galera que quer falar que o nosso verde é das nossas matas, o amarelo do nosso ouro. Isso é balela, tá bom? A gente só conta isso na escolinha para as crianças ficarem felizes. Para parecer legal. Para parecer legal. Mas aqui, se alguém quiser pegar alguém da família real, é só ir para o Rio de Janeiro, tá?
eles estão quebradinho, tá? Eles não são riquinhos, não. Tem uma menina que fazia, inclusive, moda, e ela teve que largar a faculdade porque não conseguiu pagar. Tem umas tretas bem legais, assim, de falar assim, galera, até a nossa família real deu errado. A Bela tá sugerindo a gente colocar um vermelhão, é uma ideia. Eu já passei do meu horário, né, galera? Desculpa. Mas foquem na bandeira. Depois eu falo mal do hino nacional, tá bom? Pode ser? Um beijo para vocês. Beijo, tchau. Beijo, Boa noite. pessoal. Obrigado, viu? Boa noite. Boa noite, queridos, queridas. Fiquem bem. Boa noite, Sextou. obrigada. Obrigado a Nossa, vocês, que Fernandinha. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Cláudia.